ao Museu de Arte Murilo Mendes, que me proporciona essa oportunidade de falar aqui, de estar aqui hoje. Ontem eu tive a oportunidade de ter uma primeira visada sobre o filme e eu não vim aqui falar sobre o filme especificamente não, porque vocês vão assistir. Mas eu falei com o Landim, então a contribuição que eu posso dar aqui é dar uma pincelada sobre a importância desse batuque em Juiz de Fora do ponto de vista do que ele tem de genuíno, que é a negritude. Então, eu conheci o batuque em 1995, quando inaugurou a ponte Nelson Silva. Eu estava morando fora de Juiz de Fora, mas vinha aqui de vez em quando de férias e sabia da existência dele, mas nunca tinha visto. E eu o vi na inauguração, estavam todos caracterizados, foi uma data festiva, né? Então, assim, fizeram deram um chulé no figurino e tal, e eu vi aquela coisa maravilhosa. Nossa, Juiz de Fora tem isso. Então, eu fiquei assim, orgulhoso e feliz. Mas então, aquilo que eu me propus fazer é o seguinte: Juiz de Fora, como já foi dito aqui pela apresentadora, Juiz de Fora é uma cidade negra, eminentemente negra. Isso tem a ver com o Caminho Novo. O Caminho Novo é uma picada indígena que foi aberta, ela já existia, e que sempre foi evitada, segundo os documentos, como os Sertões do Leste, para evitar que se fizesse um outro caminho que não aquele que a coroa conseguia patrulhar e controlar. Só que, como ele já existia, então ele era explorado, ele era evitado também por causa de algumas tribos indígenas que eram bastante bravos na região, mais na descida da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira. Então ele era evitado. Mas como ele possibilitou uma redução na viagem do Rio de Janeiro até as Minas, até Ouro Preto, então ele foi, vamos dizer assim, eu ia dizer urbanizado, mas não é possível dizer isso. Ele foi alargado para poder fazer essa viagem ficar mais segura, mais rápida e mais patrulhada. Então, assim, o Caminho Velho que já estava dando mostra, o Caminho Velho passava por Ibitipoca. Além dele estar muito já depredado, ele estava dando possibilidade de escoamento do ouro de forma ilegal, estava dando vazamento nesse controle do ouro. Então eles fizeram um outro caminho usando a picada indígena. Então, para nós, juiz-foranos, assim, tem duas questões que são fundamentais. O rio Paraibuna para nós é igual o Nilo é para o Egito. O Paraibuna está para Juiz de Fora como o Nilo está para o Egito. É uma dádiva. O Juiz de Fora é uma dádiva do Paraibuna. Foi por causa do Paraibuna que o Caminho Novo se faz por aqui. Então, este caminho vai possibilitar esse trânsito do ouro, conforme já disse, de forma mais segura. E deste caminho, em 1701, o Bandeirante traz ele até aqui, Juiz de Fora, até na altura mais ou menos do Morro da Boiada, e ali ele para, porque também tinha um monte de problemas, mas com ele já vem um grupo de negros. Então, assim, desde 1701, nós temos em Juiz de Fora a presença do negro aqui trabalhando. E nesse período, assim, diz o documento que esses negros também se evadiram, fugiram junto com alguns indígenas também. Então, assim, teve que se recrutar uma outra equipe para poder terminar o caminho, que é um genro desse bandeirante, do Garcia Paz, que vai levar esse caminho até a borda do campo, que hoje é Barbacena. Então, nós temos aqui a presença do negro nesse momento, 1701, tá? Isso é muito importante. Depois a gente vai dar um salto grande, porque a gente vai ter essa questão da cidade negra de Juiz de Fora, ela continua tendo a ver com o Caminho Novo, porque esse Caminho Novo, o Brasil não tinha estrada aqui no Brasil. Então, mas o caminho já tinha uma ligação do Rio de Janeiro com o centro de Minas Gerais. Então, aquela mão de obra que sobrou do período que o ouro escasseou aqui nas Minas, então esse elemento escravizado, ele vai ser transferido para outro lugar, e ele vai passar por esse Caminho Novo. E boa parte do que sobrou também de mão de obra do Nordeste, açucareiro, também vai ser escoado e de alguma maneira vai ser trazido por este Caminho Novo para poder chegar, para poder acessar a capital da colônia, que era o Rio de Janeiro. E depois
vai ser transferido também. Aí já, quando o Juiz de Fora já está em processo de formação da Vila do Paraibuna, em 1850, este caminho vai escoar esse elemento negro para o Oeste Paulista, que vai ter um café plantado com mais técnica, com mais na terra roxa, como diziam eles. Então esse escoamento de pessoas vai fazer com que Juiz de Fora, através desse caminho novo, vire um funil, onde vai escoar essa mão de obra que vai chegar daqui e vai ser redistribuída. Ou seja, eu tenho feito atualmente um texto onde eu tenho dito que é uma epistemologia. O Morro da Boiada contrasta enormemente contra a Manchester Mineira. Por isso é que se dá a transferência do rio. O caminho do lado esquerdo, a margem esquerda do rio, tomando por base a vazante. Então, o lado de lá do rio é o lado pobre da cidade, pobre, preto, antigo, e o lado de cá do rio é o lado rico, poderoso, para onde, com a abertura da variante do caminho que o Alfred fez, que é hoje a Rio Branco, então ele vai concentrar aqui nessa região os casarões dos barões, dos grandes barões. Juiz de Fora, depois do Rio de Janeiro, a cidade que tem mais barão no Brasil é Juiz de Fora. Então, essa quantidade de gente rica vai se aglomerar no entorno dessa avenida, da Rua Direita, da Avenida Rio Branco, aí, hoje. Então, isso aqui tem um historiador de Juiz de Fora muito interessante, chama Jair Lessa. Ele diz que é a cidade dos ricos. E essa cidade dos ricos, ela cresce imensamente branca e escravocrata, por causa desse escoamento de gente. Então, o Juiz de Fora vai ser um polo de vender gente preta, gente escravizada. É com esse dinheiro, com esse capital excedente, que a Manchester Mineira vai acontecer, porque é com esse capital excedente que se vai investir na mecanização, na produção de máquinas. Então, assim, é um processo. Isso foi estudado pela Silvia Belfort, foi estudado por um outro autor gaúcho também, mas assim, a gente perde isso de vista, a gente esquece isso, e a gente não pode esquecer isso não. Então, o negro está presente aqui em alguns momentos, e esse é um deles, quando o Juiz de Fora começa a nascer. Nesse meio aí está o episódio do Santo Fujão, que é a transferência da capela do lado de lá do rio, do lado de cá. Então, assim, tem essas coisas. Então, o Juiz de Fora tem um texto de fundação muito interessante que demonstra e mostra que houve resistência o tempo todo. E essa resistência está ligada, claro, ao negro, que não queria ser escravizado, nunca quis, nunca aceitou isso, assim, de todas as maneiras, formou os quilombos e tudo mais. Então, vamos agora mais um pouquinho para frente, a questão do pós-abolição. Aí Juiz de Fora já é uma cidade do lado de cá, rica, poderosa, branca, eminentemente branca, do lado de cá. E essa pós-abolição vai acontecer de forma como aconteceu em todos os lugares, né? Um repasse de responsabilidades que o Império faz a partir das classes dominantes que a gente tinha na época, que não propicia nenhuma possibilidade desses escravizados se integrar na sociedade. Pelo contrário, eles vão ser jogados na rua, saem das fazendas e vão ser jogados na rua, e nas ruas vão ser ridicularizados, desrespeitados, agredidos e humilhados. E aqui, neste momento, o Juiz de Fora também acontece isso, porque a gente tem muito a ver com o Rio de Janeiro, a gente quase que copia o Rio de Janeiro. Esse elemento, alguns fazendeiros levam esses escravos, esses escravizados, para o centro da cidade e larga lá, não tem nada a ver com isso. Essa princesa maluca, tem uma carta daqui de Juiz de Fora dos Tostes dizendo isso, né? Essa princesa maluca vai perder o poder por ter feito a abolição. Então, esses escravizados vão ser jogados no centro da cidade, e daí vai surgir, a gente deixa de ter a escravização, e aí começa o racismo. Porque esse grupo de pessoas, eles são mal educados, eles cagam na rua, eles mijam na rua, eles fazem sexo, eles dançam, batucam e não trabalham. Então, assim, essa pecha, essa coisa extremamente cruel vai acontecer aqui também entre nós em Juiz de Fora, porque aqui tinha muitos negros. E nós tínhamos muitos fazendeiros rançosos
que perderam, porque eles queriam indenização por cada negro libertado. Ele tinha pago, era propriedade dele. Então, assim, nós vamos ter isso aqui também em Juiz de Fora. Então, esse elemento, ele é muito poderoso para a gente entender como é que as relações se dão. Então, assim, estou fazendo um relato muito rápido, porque o meu tempo aqui também é pequeno. Então, no pós-abolição, nós temos essa situação. É a transferência da escravização para o racismo agora. Aí a gente vai entender por que racismo, por que preconceito. Por que este elemento não foi absorvido e por que ele vai ser demonizado mais ainda. Então, aí depois a gente conhece bem que é o processo de trazer os europeus para cá. Então, Juiz de Fora traz alemães e italianos em grande quantidade, depois sírios e libaneses, mas uma mão de obra branca para embranquecer essa negritude que está presente aqui nessa Juiz de Fora. Então, agora, nesse sentido, eu vou dar uma passada muito rápida também para essa questão desse filme que vai ser apresentado a vocês. É este grupo, através do Nelson Silva, esse homem grande, comprido, magrelo, infelizmente não tive a oportunidade de conhecer, ele morreu muito jovem. Depois que eles fizeram o episódio em que ele surge para a cidade como uma grande liderança negra, um grande artista negro, ele ficou pouco tempo, foram 5 anos só, que ele passa do episódio lá do esporte, onde eles apresentam a aquarela brasileira. Logo depois, em 69, ele morre. E aí o Batuque resiste por causa da Dona Marisa da Gosto também, que foi a mãe da Marta que está aqui presente. Ela segura a onda desse Batuque, através dessa diretoria, mas quem segura mesmo são essas pessoas que estão aqui hoje, são mulheres negras, a grande maior parte mulheres negras, que passaram o perrengue mais pesado, como sempre, né? As pessoas que o Nelson contratou, que ele trazia, que ele incentivou, que ele criou esse Batuque para ser um grupo, para tirar o negro da discriminação. Então, assim, eram lavadeiras, passadeiras, cozinheiras, faxineiras, pedreiros, auxiliar de pedreiro, padeiras, gente pobre, pretos pobres, que produziam essas vozes maravilhosas em que ele ensaiava separado para poder fazer um coral. Ele já participava de um coral antes, um coral que ele participava. O seu Nelson, ele estudou no Grande, ele fez contabilidade, ele trabalhava na Dias Cardoso, que era uma gráfica, e ele produziu essa beleza, e a grande vantagem disso, assim, é que esse Batuque está vivo, 60 anos, isso é um patrimônio para Juiz de Fora. Agora, nós não podemos esquecer que ele é um patrimônio de Juiz de Fora e que ele precisa ser incentivado, porque desde a época do seu Nelson Criou, eu estava lendo, aliás, esse livrinho aqui, isso aqui é um espetáculo, viu? Tem bastante coisa sobre a história desse Batuque, um trabalho do Osvair, vale a pena ser lido. Então ele está dizendo, desde aquela época do Batuque, em 60 e poucos, que não tinha passagem de ônibus para os componentes. Hoje vocês vão ver, daqui a pouco, o relato dos componentes. O Batuque não tem sede e não tem passagem para o ônibus. Então, com isso, eu quero terminar. Eu preciso terminar só para vocês terem uma ideia do que é você ter uma entidade negra, eminentemente negra, que já viajou o Brasil, que tem uma potência fantástica, mas que, por ser negro, carrega essa falta de vale transporte para poder chegar no ensaio. Tá bom? E eu acho que isso tem que mudar. De alguma maneira, nós temos que mudar isso. A gente chega, não dá mais para compor com esse tipo de desrespeito, de desumanidade, de ignomínia. É isso. Muito obrigado.